Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje eu estou aqui no jardim, né? Cenário diferente, para falar com vocês sobre geopolítica, sobre o assunto do momento, que é sobre Trump querendo dominar, querendo pegar, anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. A Groenlândia a fazer parte e ser considerado o estado 51 dos Estados Unidos. Bom, falando sobre isso, eu sei que você já ouviu falar sobre isso, isso está em todos os lugares da mídia, todo mundo está falando sobre isso, mas nesse vídeo eu quero te revelar uma coisa, que o que o Donald Trump está querendo fazer é uma coisa já esperada, porque no vídeo passado, né, a gente falou sobre estar se formando a nova ordem mundial. E nesse vídeo eu falei sobre um mapa, onde esse mapa é o mapa do Clube de Roma, que é uma sociedade secreta, não sei se você já ouviu falar dela. E lá eu explico que o Clube de Roma fez o mapa em 1974. 1974 ela faz o mapa, e aonde nesse mapa é falado que o mundo iria se dividir em 10 partes. E eu mostrei o mapa nesse vídeo, está até aqui na tela, né? Vocês veem, esse é o vídeo. E eu expliquei também que o plano original do Clube de Roma é que o mundo seria dividido em 10 partes, e vai ser dividido em 10 partes. Só que eu não aprofundei muito sobre isso, né? Não aprofundei muito sobre isso. E hoje é o vídeo sobre aprofundar sobre esse tema, porque é um tema muito interessante e vai explicar o que realmente está acontecendo. Bom, a câmera está querendo cair, o vento está dando aqui, vento forte. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que explicar a vocês o que realmente está acontecendo agora. Pelo vídeo passado, vocês viram que no mapa feito em 1974 pelo Clube de Roma, você vê que nesse mapa, que vai ser dividido em 10 partes o mundo, né, nessa nova ordem mundial, você vê que a Groenlândia está sendo parte dos Estados Unidos, que está sendo parte da América Central. E você vê também que a Ucrânia está sendo parte da Rússia nesse mapa. E Taiwan está sendo parte da China. Você vê também nesse mapa que a Austrália e Japão fazem parte dos Estados Unidos, que é o outro lado do mundo, muito longe dos Estados Unidos, né? E não fazem parte da China e nem da Rússia. E que a China e a Rússia têm um bloco muito grande. O que acontece nesse momento é que, eu expliquei no vídeo também, é que além do mundo ser controlado, além do mundo estar dividido em 10 partes nesse mapa, eu explico também que o mundo vai ser regido e controlado por 3 grandes potências que controlarão essas 10 partes. Porque o mundo não vai ser mais controlado, o mundo, essa nova ordem global vai ser dividida em 10 países, porque não vai existir mais 230 e poucos países. Bom, o que o Trump está fazendo é simplesmente dando forma a essa nova ordem mundial, fazendo que a Groenlândia já faça parte dele, fazendo com que a Ucrânia já faça parte, e agora está faltando só a China começar a ameaçar Taiwan, sendo que ela já está começando a sobrevoar Taiwan, botando exércitos bem perto de Taiwan, rodeando Taiwan. E uma coisa que me diz
que isso vai acontecer o mais rápido possível também é que o Trump, os Estados Unidos, que controlava Taiwan porque pegava os chips e porque lá fazia os chips, porque lá faziam as tecnologias americanas, das grandes big techs americanas. O Trump, quando entrou agora em 2024, tirou essas empresas de Taiwan e voltou com elas para os Estados Unidos, com a desculpa que Make America. A América tem que ser grande e para ser grande tem que as suas empresas voltarem para a América. E isso é um fato. Para ser grande tem que ser assim. Mas também, quando ele faz isso, faz com que os Estados Unidos não dependam mais de Taiwan, que as empresas estão agora novamente nos Estados Unidos, as fábricas agora estão nos Estados Unidos, e se as fábricas estão nos Estados Unidos, elas estão estão sendo feitas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não precisam mais de Taiwan, e agora Taiwan fica a mercê da própria sorte, vamos dizer assim. Então, os blocos estão sendo formados, como no vídeo passado. O nome do vídeo passado é Está se formando a nova ordem mundial. Então, a nova ordem mundial está se formando. Mas, nesse vídeo, quero falar sobre 3 coisas. Primeira coisa. Primeiro, eu quero mostrar para vocês esse mapa que está aparecendo aí para vocês. Nesse mapa que está aparecendo para vocês, vocês veem que, diferentemente do mapa passado, do vídeo passado, as 10 supernações, aí também está dividido em 10 supernações, diferente do mapa do Clube de Roma. Esse mapa é um mapa que foi feito em 1942, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, ainda não tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, estava no clímax em 1942. Se você estudar, a Guerra Mundial estava se acabando ali em 1942, já estava se desenrolando. E um cartógrafo chamado Maurice Goldbeck, esse homem Maurice Goldbeck, você não vai ver muito sobre ele na internet, não tem muitas coisas sobre ele na internet, não tem nem fotos dele na internet, mas eu até criei aí no ChatGPT aí fotos, imagens dele, tá? Esse homem criou esse mapa, e nesse mapa o mundo está sendo dividido em 10 supernações, e o interessante é que nesse mapa está o Estado de Israel, sendo que Israel só foi realmente autorizado como Estado, um Estado feito realmente em 45, né? E esse mapa é de 42, então ele já sabia disso. Quem é Maurice Goldbeck? Maurice Goldbeck, ele, como eu falei, não tem muita coisa sobre ele, mas o que tem, o que muitos historiadores americanos falam sobre ele, o que tem nos Estados Unidos, o que falam nos Estados Unidos sobre ele é que ele era um polonês, judeu, que saiu da Polônia, porque era judeu, né, na Segunda Guerra Mundial, medo de morte, foi para Massachusetts, para os Estados Unidos, mas ele não era simplesmente o que aparece na internet, que simplesmente é isso. Que ele era um polonês, que saiu cartógrafo, e saiu da Polônia porque era judeu e tinha medo de morrer. Não, pessoal. Ele era um agente secreto que servia tanto a CIA como a KGB, e ele foi um agente de inteligência, um agente da inteligência americana e russo,
sabia falar as duas línguas, sabia muito bem ser um agente secreto e um grande maçom, grau 33. Isso eu estou relatando dados de grandes teóricos americanos que contam essa história, que é a história falada, né? Tradição falada sobre ele. E ele era um grande maçom, grau 33 e agente secreto, que não só uh, não só era um agente secreto, mas como foi dado a ele a função de projetar o mundo, desenhar o mundo em um mapa, que esse mapa que está vendo aí, vocês estão vendo aí, dividido em 10 partes. E por que o mundo tem que ser dividido em 10 partes, Ronaldo? Porque se a gente ler a Bíblia, botar aqui meu óculos, tô com minha Biblinha aqui, velhinha, e se a gente ler em Apocalipse, olha só, Apocalipse, se a gente pegar a Bíblia e ler o livro de Apocalipse, o capítulo 17 e o verso 17 diz assim, capítulo 17, verso 7 diz assim, o anjo, porém, me disse, porque me admirastes, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7. E caminha para a destruição. Verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não recebestes reino, mas recebem autoridade como reis, como com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, a Bíblia, o capítulo 17, oi. Não, tem que ficar aqui, neném. É o neném aqui, meu filho. Então, a Apocalipse 17 fala em 10 chifres, que representam 10 reis, 10 reinos. Se a gente voltar mais atrás, a gente vai ver que no livro de Daniel, estou falando sobre uma visão bíblica, né? Vê que no livro de Daniel, o imperador da época, o rei da época, tem uma visão, e que nessa visão ele vê uma estátua muito grande, e que ele não sabe o que significa essa visão, mas manda pessoas, magos, e a interpretarem. Ninguém interpreta até chamarem Daniel, e Daniel interpreta e diz, nesse sonho, que vai vir uma pedra, e essa pedra vai cair nos pés da estátua. Pés, vocês sabem que existe. Os pés são quantos dedos nos pés? 10 dedos, né?
Então vai atingir os 10 dedos, vai destruir a estátua pelos pés da estátua e vai destruir. Tá. Simbolicamente, a pedra é Jesus vai destruir esse mundo, essa ordem. E o último estágio do mundo é um mundo dividido aos pés da estátua e dividido em 10 partes. No capítulo 17, está lá dividido em 10 partes. Bom, esse vídeo não é um vídeo explicando sobre profecias. Se bem que estamos falando sobre profecias, só que um pouquinho só dessa profecia do capítulo 17 e do livro de Daniel. O que eu digo a vocês que o mundo realmente se moldando a essas 10 partes, a ficar 10 partes do mundo. Bom, a zoada aqui da moto, nós estamos aqui, né, na rua, então vai ter zoada. Só um minutinho. Bom, tirar o óculos. O que acontece é que está acontecendo nos nossos tempos, aos nossos olhos, a moldura do mundo, o mundo caminhando para um reset, o mundo caminhando para uma nova ordem mundial. Bom, Maurice Goldbeck, falando nele novamente. Maurice Goldbeck, ele faz esse mapa e ele diz o seguinte, ele faz o seguinte, ele diz que esse mapa representaria um novo mundo. E uma coisa bem interessante é que Maurice Goldbeck, ele cria um estado chamado Herbert. E nesse estado que ele cria, depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, vem um estado e é criado um estado chamado Israel. É muita coincidência, né? E depois ele diz que Herbert, porque é de Hebreu, é de hebreu, de Israel. Ele confirma que ele falou que era Israel. Na tradição oral sobre ele, nos Estados Unidos comentam isso. Pessoal, tem pessoas que nós não sabemos muito sobre elas, porque elas estão em cargos muito grandes e são muito sombrias. Então, nós não sabemos muito sobre eles. Então, quando a gente fala de pessoas, damos detalhes de pessoas como um presidente de um país, como sei lá, um cara que aparece muito na mídia, é porque a função dele era realmente aparecer na mídia, que realmente a gente saiba quem é essa pessoa, porque os grandes poderosos a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não vê, então por isso que sabem pouco dele. Bom, continuando o vídeo passado que nós falamos, colocamos aquele mapa das 10 supernações, que foi originada do Clube de Roma, sendo que esse mapa de Goldbeck foi feito em 1942, agora já em 1974, em 1968 é criado o Clube de Roma, um clube feito por um clube que se originou com 100 pessoas que ninguém sabe quem é. Sabemos que são bilionários da época e que essas pessoas eram totalmente discretas, porque ninguém sabe. Não, e esse Clube de Roma, como eu expliquei no vídeo passado, ele é uma derivação, ele é derivado da maçonaria. Só que ele é mais seleto, porque eles são feitos
simplesmente por 100 pessoas, 100 homens bilionários de grau 33 da maçonaria, e que também fazem parte de outra organização secreta chamada Jesuítas. Então, jesuítas, graus altos dos jesuítas e graus altos do grau 33 da maçonaria se juntaram e criaram esse Clube de Roma. E o interessante é que o Clube de Roma... Cuidado, vai peitar aí, ó. Peitei aí não, vai mais para lá. O interessante é que o Clube de Roma, ele é feito para ajudar o mundo, né? E aqui eu vou falar para vocês qual é o objetivo criado do Clube de Roma. Antes de falar sobre o objetivo do Clube de Roma, eu tenho que dizer a vocês que o Clube de Roma, ele é feito, entre aspas, para ajudar as pessoas, e que em 1974 ele faz esse mapa, copiando o mapa de Maurice Goldbeck, que na verdade não é copiando de Maurice Goldbeck, porque Maurice Goldbeck é da Sociedade Satânica, Maçônica, Jesuíta, e eles só pegam e divulgam, na verdade, esse mapa dele de um jeito mais bonito, de um jeito mais didático, vamos dizer assim, que é esse mapa que vocês estão vendo. E eu quero falar para vocês os 5 pontos que foram, por que foi criado o Clube de Roma, tá? Vou colocar meu óculos aqui. Bom, vou falar aqui para vocês agora os 5 pontos principais porque foi criado o Clube de Roma. E você pode encontrar aí no Google, tá? Diz assim, o objetivo principal, central, era promover uma reflexão profunda sobre o futuro da humanidade, fugindo do pensamento de curto prazo dos políticos. Eles estavam preocupados com 5 fatores principais que pareciam estar fora de controle. Primeiro, crescimento desenfreado da população. Olha só, o primeiro, por que foi criado o Clube de Roma? Por causa dessas 5 questões. E a primeira questão é simplesmente o crescimento desenfreado da população. Segundo, a produção industrial acelerada. A produção. Terceiro, a poluição ambiental. Quarto, a produção de alimentos. Porque para eles não está crescendo muito rápido a humanidade, então não daria os alimentos, não daria para todos. O esgotamento 5, o esgotamento dos recursos naturais. E o outro é o esgotamento de recursos naturais. É pouco petróleo, pouco gás, pouco materiais que hoje está na moda falar terras raras. Então tem muito pouco isso no mundo. Então foi criado o Clube de Roma com 36 das 100 personalidades. São 36 cientistas, maiores cientistas da época, que chamaram eles para fazer simplesmente acabar com essa problemática. A primeira problemática é: tem muita gente no mundo, tem que frear essas pessoas. Tem que frear, está crescendo muito, tem muita gente se multiplicando. E aí você vê o que acontece no mundo hoje, o incentivo das pessoas, das mulheres tomarem remédio, dos homens fazerem vasectomia, mulheres tomam remédio para não ter filhos, abortos, várias doenças que fazem a mulher não ter menino, fica estéril. Várias doenças que fazem o homem também, aqui está caindo, né? O homem ficar estéril. Vacinas. Meu canal pode até
ser processado, né? Até perder meu canal por isso, mas é a verdade. Vacinas, fazem vacinas, fazem... Eu sei que, não sei se você já viu um vídeo do Bill Gates dizendo lá em 1999, fazendo um vídeo que o mundo cresceria muito rápido, então o mundo teria que, sabe o quê? Eliminar, diminuir a população. Não sei se vocês sabem de uma coisa chamada a Pedra Guias da Geórgia. Você já ouviu falar sobre as Pedras Guias da Geórgia? As Pedras Guias da Geórgia são pedras que ninguém sabe quem foi que fez elas. E nessas pedras estão lá mandamentos para o mundo, para o futuro. E um desses mandamentos para o futuro é que o mundo reduziria a 500 milhões de pessoas. O objetivo da nova ordem mundial é diminuir a população. A produção acelerada, as grandes indústrias, eles estavam preocupados com essas grandes indústrias, porque muitas indústrias é muitos empregos, e muitos empregos é muita gente bem, e muita gente bem é mais pessoas se multiplicando. Estavam preocupados, e agora a gente sabe uma coisa chamada inteligência artificial que vai acabar com muitas indústrias e acabar com muitas pessoas, com muitos empregos, com bilhões de empregos, bilhões de pessoas. Vai passar agora a ter uma renda mensal, uma renda global mensal, e aí realmente vai diminuir a população. A poluição, você sabe, é visto em todo mundo a poluição, eles botam culpa no mundo sobre a poluição. Vocês sabem também que a outra coisa é a produção de alimentos. Eles dizem que a produção de alimentos prejudica o mundo. Na época que foi criada o grupo de Roma, é porque tinha poucos alimentos para muitas pessoas. Agora que tem muitos alimentos, tem mais alimentos que pessoas, eles falam que o negócio é que o negócio é simplesmente que o errado é as vacas por peidarem muito, o errado é você por estar peidando muito, o errado é as ovelhinhas, os animais porque consomem muito CO2, oxigênio, sei lá. Então estão já planejando carne de quê? Carne humana ou carne fabricada em laboratório. Porque esse é o futuro do mundo, tá? Esse é o futuro do mundo. E esgotamento de recursos naturais, que é essa briga de países por terras raras. E assim iniciarem guerras, e por isso iniciar guerras, né? Que o objetivo não é só os recursos naturais, é mais coisas ainda. Por isso que eu botei assim, parênteses. O Clube de Roma, em 1972, eles fizeram um livro chamado No Limite do Crescimento. Os Limites do Crescimento. No limite não, é Os Limites do Crescimento. E nesse livro, ele diz que o mundo entraria em colapso antes de 2100. Antes de 2100, o mundo entraria em colapso e o colapso começaria em 2020. O colapso começaria em 2020. Então, de 2020 a 2040 começaria o colapso. E que antes de 2100 o mundo iria se colapsar. O que é interessante é que em 2020 começou no finalzinho de 2019, mas realmente no mundo inteiro, globalmente, foi em 2020 que foi a Covid. Não sei se você prestou atenção, mas a Covid iniciou em 2020. E ali eles
fizeram o primeiro teste deles de nova ordem mundial de grande reset, que é fazer que ninguém... Quer ir para lá, Henrique? Brincar com a Armina lá? Vai lá. Que é fazer... Olha o neném brincando. Que é fazer com que as pessoas fiquem dominadas, presas pelo sistema. Então foi o começo, né? 2020. São muitas coisas. E o que isso leva? O que está acontecendo agora é que os Estados Unidos está brigando com a China e a Rússia para ver quem vai mandar nesse novo mundo, nesse grande reset. Só que eu agora quero falar a vocês sobre um livro. Eu tô de óculos, pessoal, porque quando eu tiro o óculos aqui, ó, tá doendo minha vista, tá? Desculpa, tá? Eu quero falar agora sobre 2020. Quero falar agora sobre o que está acontecendo hoje nesse mundo. Simplesmente a formulação da nova ordem mundial, e está tendo agora essa briga do Trump com Rússia, com China, esses três grandes players. No vídeo passado eu falei que o mundo vai ser dividido em três grandes players. Porque eu agora quero falar de um livro, né? Eu estava falando. E esse livro é um livro chamado 1984. Com certeza você já ouviu falar. Se não, leiam esse livro. Leiam esse livro. Um livro de George Orwell, que revela muitas coisas que vai acontecer no mundo. Esse livro foi escrito, na verdade, em 1947. Engraçado que em 1947 não existia câmera de segurança. Em 1947, tô fazendo vídeo olhando o neném ali, brincando. Em 1947, ele faz esse livro e fala que o mundo vai ser vigiado, o grande irmão, o Big Brother, né? E nesse livro, George Orwell conta muitas coisas. Com certeza, muitos de vocês já leram ou já ouviram falar sobre esse livro. Mas o que eu vou falar desse livro nesse momento é que o livro, no livro diz que o mundo está dividido em três partes. O poder da Oceania, a Lestásia e a Lestácia, Eurásia, Lestásia e Oceania. E o mundo é dividido em três partes, né? Entre Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, a outra parte fica com Rússia e a outra parte fica com blocos menores, que é China e outros países, tá? O que eu digo para vocês que esse livro não é só um livro, mas é um livro que fala sobre uma coisa que já falamos no canal chamado de mensagem preditiva, que ele realmente faz um aviso para a população em 1947 do que irá acontecer no fim dos dias. No fim dos dias, assim, no fim, para um reset. No fim dos dias atuais, para um reset. E fala também sobre o pós-reset. Isso, o mundo dividido em três partes, é o pós-reset. E nesse livro, Winston, que é a figura principal, ele percebe que tá tendo guerra, né? O mundo está em guerra, né? Essas três partes aí, o mundo dividido em três partes, e elas estão em guerra. Mas ele percebe que essas guerras é falcatrua. Porque o objetivo do mundo, esses três grandes players se matarem, brigarem, na verdade eles não estão brigando, eles estão simplesmente fazendo uma forma para fazer com que as pessoas sejam mais governadas, fiquem mais amando o governo, não sejam mais controladas. Esse vídeo vai ficar muito longo, pessoal, peço desculpa, mas é o que realmente está acontecendo.
E o que eu vou dizer a vocês, o mundo está sendo dividido em 10 partes nesse momento, e que vai ter 3 grandes players, Rússia, China, porque no livro diz que a China também, né, mas os grandes são Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. Não dá tanta importância na China. Mas fala também que há países neutros, e que essa briga é porque eles querem dominar esses países neutros para eles. Mas o objetivo, Wilson, ele vê que o objetivo é controlar, deixar as pessoas mais controladas. O objetivo é fazer com que as pessoas fiquem mais, assim, como é que eu posso dizer, unidas e amando o governo. Bom, o que o Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, na verdade, não é o Donald Trump que está fazendo isso, pessoal. O que você está vendo nesse momento é a grande mídia dizer que é o Donald Trump que está fazendo isso, e não é ele, é o script do Clube de Roma, da maçonaria, dos jesuítas, o script da nova ordem mundial. O script é esse. Ele é só um peão, simplesmente é só um peão que está fazendo... Henrique, bota a sandália! Sandália! Tá... É simplesmente... como é que eu posso dizer para vocês? Até perdi o raciocínio, ó, mandando o neném botar a sandália. Ele é um peão, como Putin, é um peão como Xi Jinping, é um peão como Maduro, é um peão. Então eles são peões, e que são usados por Satanás para fazerem o que ele quer, tá? Bom, nessa briga de nova ordem mundial de geopolítica, você vai ver que vai acontecer muito mais coisas. Muito mais coisas estão para acontecer. Muito mais coisas estão para... vai acontecer. E então eu digo a vocês que se preparem, não fiquem com medo, continue assistindo esse canal, porque o objetivo desse canal é falar essas coisas, avisar vocês, a vocês se despertarem. E o objetivo desse vídeo é dizer que o que a grande mídia está dizendo, que foi Trump que está fazendo isso, não é Trump, e não é loucura da cabeça dele, não, ele está só cumprindo o script. Mas ele está até gostando disso, porque ele vai perder as midterms, as eleições agora no meio de mandato. Então ele precisa ter popularidade, de guerra da popularidade a um presidente, tá? A popularidade dele está muito baixa. É útil ao agradável. Ele está sendo muito perseguido sobre o caso de Jeffrey Epstein, que diz que agora nos novos relatórios do dia 29 de dezembro, foi dito que ele era muito íntimo mesmo e sabia de tudo, quase tudo, né, do Jeffrey Epstein. A popularidade dele está muito baixinha. Tá unindo o útil ao agradável. Os democratas não gostam disso, porque eles queriam estar nesse momento no poder para fazer isso. O que o Trump está fazendo, então qualquer presidente que tivesse no lugar ia fazer isso, tá? Então, não entregue suas emoções, suas esperanças a políticos, porque tudo é script, tudo é carta marcada, tá? Muito obrigado se você chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal. O vídeo ficou longo, mas leia um livro, 1984, tá? Também outro livro de George Orwell muito bom é A Revolução dos Bichos. Muito bom também. Leu esse livro também. Façam sua vida valer a pena.
nesse momento, entregando a sua vida a Cristo, tá? Entregando a sua vida a Cristo. Você vai fazer a sua vida valer a pena. Tá bom? Tchau! Henrique! Vem pra cá! Então, voltamos de novo, começando. Cuidado! Começando aqui, tá, quis cair aqui o... Não, fica pra cá, sai do sol, fica pra cá. Então, quis cair aqui, deixa eu falar pra vocês. Então, não dê sua esperança a políticos. Isso tudo é script, tudo é carta marcada. Se fosse democratas também fariam isso. Se fosse o Bolsonaro também estaria agindo como o Lula está agindo. Entrega sua vida a Deus, faça valer a pena a sua vida. E a nossa vida só vale a pena realmente quando entregamos a nossa vida a Cristo. Então, convido vocês a se inscreverem no canal, a estudarem, que nós estudamos todas as sextas-feiras os evangelhos de Jesus, para entender mais de Jesus, mais dos evangelhos, mais das boas novas de verdade, de uma visão não de sistema religioso, mas e sim uma visão de Cristo, realmente, bíblica, realmente. Não com dogmas de igrejas. Então, se preparem, está começando a nova ordem mundial e a Groenlândia vai ficar, e os países europeus que estão mandando tropas lá é porque eles não querem que isso aconteça, pelo menos agora, mas o grandão, o chefe deles quer, né? E vai acontecer. E a Europa vai ficar realmente como o Clube de Roma, como a maçonaria, como os jesuítas já falaram, a mercê e dominada realmente pelos Estados Unidos. Uma parte pelos Estados Unidos e a outra pela Rússia. Tá? E o resto do mundo também pela China. Tá? Então, muito obrigado, se inscreva no canal. Depois eu consigo fazer um vídeo mais curto, tá bom? Obrigado, valeu, tchau.